Olá, amigos, amigas, boa noite. Estamos aqui hoje dando continuidade a essa série de lives que vem sendo transmitidas, sendo realizadas pela SOS Alergia. Estou aqui hoje com muita gratidão, agradecendo inicialmente a Alessandra por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente na noite de hoje, para essa live que nós vamos falar sobre cuidado, cuidar de si e cuidar do outro em tempos de isolamento social. A Alessandra, ela é psicóloga, psicanalista, é professora fundadora do curso de psicologia da Universidade Estadual aqui do Ceará, tem doutorado em psicologia clínica na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E tem uma descrição nela na rede social do Instagram dela que a gente amou, que ela diz assim: amo gente, né? E tem a nossa cara, a cara da SOS também, a gente que gosta muito. Então eu queria começar, Alessandra, além do agradecimento, perguntar como chegou a psicologia para você, como foi essa descoberta para ti. Eita, né? Bom, obrigada pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho lindo que vocês fazem, né? Alegria de lhe reencontrar, Raquel. Obrigada pelo convite. Eu sempre, né, tendo a aceitar todos os convites feitos por ex-alunos queridos. Então, a psicologia chegou na minha vida há mais de 30 anos, né? Eu sempre gostei muito de pessoas, sempre foi uma coisa importante para mim e sempre gostei desse universo afetivo, desse universo emocional, eu acho que é uma das maiores experiências que alguém pode partilhar com você, é confiar os cuidados da sua intimidade, da sua vida íntima, da sua história para um outro ser humano, né? Então, quando a gente tem a chance de ajudar pessoas em diferentes contextos, escola, hospital, serviço público, contribuindo com políticas públicas, contribuindo com as questões educacionais e de assistência, e tentar, com isso, fazer com que a gente tenha mais espaços de acolhimento, de cuidado, ampliar as possibilidades para que as pessoas possam ter uma vida mais digna, se sentindo mais potentes nas suas existências. Eu acho que isso é fantástico, né? Então, eu transito nesse lugar entre a vida acadêmica, entre a prática clínica e a inserção nas políticas públicas, né? A psicanálise. Que bacana. E a Alessandra, ela foi minha professora na UES, no período que eu fiz serviço social. Há mais de alguns 15 anos, a gente não vai contar muito a data, não. Tem um tempinho. E eu estava comentando aqui com a Alessandra que eu já estou me sentindo aluna de novo. E tem uma passagem com a Alessandra que ela provavelmente não vai lembrar, mas para mim marcou muito. Eu me lembro, logo quando eu fui apresentar um trabalho na disciplina dela, e eu muito insegura, né, como eu estou aqui hoje de novo, e eu cheguei para ela e perguntei: é normal eu ficar assim tão insegura? Eu estou me tremendo aqui para apresentar o trabalho. E aí a Alessandra colocou assim: é normal quando a gente faz algo novo sentir insegurança. Você deve se preocupar quando isso lhe paralisa. Né? E aquilo ficou muito forte para mim. Estou aqui, estou insegura, mas não estou paralisada. Vamos em frente. Que coisa boa, Raquel. Eu acho que não tem retorno mais feliz para um professor que poder ter dado uma palavra que tenha ajudado um aluno a ir em frente na vida, né? Mesmo com as situações difíceis, porque é isso, a gente vai... Nós mesmos estamos em uma situação muito difícil de mudanças que dá medo para todo mundo, né? Mas é isso, como é que a gente vai sem paralisar, né? Isso. E aí, Alessandra, a gente tinha combinado, né, para quem está nos assistindo, a gente vai fazer uma live de 1 hora, né, a gente vai abrir a palavra para a Alessandra falar um pouco sobre cuidado durante uns 20 minutos e depois a gente vai respondendo algumas perguntas, tá? Para que vocês entendam o porquê da gente chamar a Alessandra hoje aqui, né? Com o começo, quando começaram a surgir as notícias de coronavírus, de pandemia, era uma coisa muito distante, lá do outro lado do mundo, né? Então a gente não dava muito conta disso. À medida que foi chegando mais perto, ainda era longe, era em outro estado. Quando chegou vizinho a gente,
né? Então, todo mundo correu para tomar as providências. Então, todo mundo comprando álcool em gel, acabou o álcool em gel em todo canto. Vamos todo mundo comprar máscara, não tinha mais máscara em canto nenhum. Vamos fazer supermercado, vamos estocar comida. Então, todo mundo correu com essas coisas mais urgentes, esperando e torcendo que passasse tudo muito rápido, né? E o que a gente vem observando é que não está passando rápido na medida que a gente gostaria, e com o tempo, com o passar do tempo, a gente em casa, todo mundo em casa, na medida do possível, vem agravando algumas situações de conflito emocional, né? A gente acompanha algumas famílias pela SOS Alergia, com amigos, com familiares, e o que a gente tem visto é esse desgaste emocional. O que para a gente parecia no início que ia ser uma situação fácil, estar em casa, com os filhos, com o marido, com quem a gente mais ama, e de repente começa um turbilhão de sentimentos contraditórios dentro da gente, que a gente quer estar junto, mas daqui a pouco não quer mais estar junto, a gente ama, a gente odeia, e como lidar com isso? O que é esse cuidado, Alessandra, que demanda tanto da gente? Você tocou em questões exatamente relevantes, Raquel, e a palavra-chave, né? Cuidado. O cuidado, ele é uma coisa muito complexa e, ao mesmo tempo, fundamental para a vida. Só que é interessante porque o cuidado ele tem uma dimensão artesanal. A gente está muito acostumado a uma dimensão operacional, a uma dimensão técnica, a ter um manual, a fazer as coisas todas do mesmo jeito, né? Se eu for instalar programa no celular, é tudo do mesmo jeito, a ordem, o funcionamento é esse, as coisas são meio padronizadas. E a gente acostumou com a vida meio roteirizada nessa dimensão. A gente acostumou, por conta de uma série de coisas, a achar que emoção é fraqueza, que a questão dos afetos é besteira, não importa. Só que esse lugar do cuidado, que é uma dimensão importantíssima para a saúde mental da gente, para as relações, para a gente manter o nosso corpo funcionando, para a gente manter a nossa capacidade de escolhas funcionando, ele é construído de uma forma artesanal, né? Artesanal porque o cuidado ele necessita que você preste atenção, ele necessita que você escute, ele necessita que você veja que cada pessoa é de um jeito diferente, ele necessita que você se perceba que você também não é igual a nenhuma outra pessoa. Ele necessita que a gente comece a prestar atenção nas sutilezas e nas delicadezas da experiência humana. E quando a gente começa a entender isso, é a necessidade de um reposicionamento existencial, é a gente precisar fazer alteração em uma série de coisas que muitas vezes a nossa rotina, ela dizia mais de uma rotina de vida sem cuidados do que com cuidados, né? E aí isso, os cuidados, principalmente no caso de vocês, relacionados a famílias e com crianças pequenas, ele se torna ainda mais complexo, porque as crianças, elas são sujeitos que vão precisar de muitos cuidados, que são cuidados fundamentais para que elas possam constituir a existência e para que elas possam chegar a um lugar de autonomia e de serem capazes de cuidar de si mesmas. Então, as crianças e os adolescentes, às vezes a gente olha, vê um adolescente de 1,80 m, 1,90 m, a gente tem quase a ideia de que esse menino não precisa de cuidado, ele já sabe se virar, ele se cuida só, né? Às vezes até os pais dizem assim, você não precisa mais de cuidado não, você já tem condições de se virar sozinho. Isso é uma grande ilusão, porque os seres humanos, todos nós precisamos de cuidado pelo resto da vida. Se você tiver um cuidado com o seu corpo, você tomar um banho agora, se você passar 3 dias sem ter esse cuidado, não vai dar certo. Então, o cuidado ele é uma coisa contínua, ele é uma coisa constante. As crianças, principalmente quanto mais jovem, de mais cuidado elas precisam ainda. Quando a gente está atravessando um momento difícil como esse agora, que nos assusta, que nos atravessa, que traz dúvidas e medos, aí é que a gente precisa de cuidados também. Então, a gente está no momento que, quando a gente potencializa as situações estressoras, digamos assim, quando a gente tem um aumento das situações que a gente se sente ameaçado ou que a gente se sente assustado, a melhor estratégia que a gente tem é aumentar as situações de cuidado para tentar equilibrar. E aí não tem nenhuma outra tecnologia mais eficiente, isso é algo que eu digo reiteradas vezes, não tem nenhuma tecnologia que inventaram mais eficiente para cuidar de um outro ser humano do que um ser humano.
Então, a gente precisa de cuidados oferecidos por seres humanos, porque o ser humano é... Tanto que aqui a gente está fazendo uma live com seres humanos, né? Não gravou um robô e colocou para falar sobre isso. A gente está... Porque a gente entende que é preciso um humano que escuta, que acolha, que valide as emoções das crianças, que possa entender, né, a sobrecarga de trabalho das mulheres. Do que você colocou, a gente tem visto um aumento de conflitos, a gente tem visto um aumento de violência doméstica, a gente tem visto um aumento de abuso sexual. E isso faz a gente pensar em questões extremamente importantes. Durante muito tempo, se achou que esse lugar do cuidado era só da mulher. Achou que esse lugar de cuidar era um lugar apenas feminino e como se o feminino fosse só da mulher. Como se a questão do feminino, esse lugar do cuidado, ele não precisasse, se fosse necessário, ser realizado também pelos homens. E durante muito tempo se achou que o espaço doméstico era algo que era para ser exercido apenas pelas mulheres. Tanto o espaço doméstico quanto o cuidado dos filhos. Na hora que você tem todo mundo em isolamento dentro de casa, você vê a necessidade que essas atividades precisam ser compartilhadas, que os homens precisam se inserir no cuidado dos filhos, que os homens também vão precisar dar colo e proteção para os seus filhos, que os homens vão precisar também escutar, vão precisar perceber, vão precisar se envolver nas atividades domésticas. Uma das pesquisas que saiu apontando os efeitos no campo da saúde mental do isolamento social, revelou um aumento dos índices de depressão e ansiedade, mas principalmente nas mulheres. Historicamente, antes da pandemia, os índices mais altos de depressão já eram nas mulheres, exatamente por isso, porque acontece uma sobrecarga, né? A mulher tem que trabalhar, a mulher passou a contribuir muito na renda familiar, então ela já tem as exigências do trabalho e aí ela sobra para ela também a exigência de limpar a casa, de organizar as atividades escolares dos filhos, de organizar a gestão dos alimentos, a vida doméstica. Então, isso gera uma sobrecarga terrível. Então, esse momento ele é muito delicado, mas ele é importantíssimo que as famílias pensem que todo mundo precisa se cuidar. O esposo precisa cuidar da esposa, a esposa precisa cuidar da esposa, o esposo do esposo, dependendo da configuração familiar. O casal precisa cuidar de si e precisa cuidar dos filhos, porque os adultos são as referências para as crianças e adolescentes. E essas crianças e adolescentes estão assustados, estão precisando de cuidado, estão precisando de apoio, estão precisando de proteção. Quando a gente vai para eu posso falar, né? Porque eu falo demais. Então, quando, quando a gente está num contexto, quando a gente está num contexto de pandemia, o que acontece? Na hora que a gente faz essa retração do mundo social para dentro de casa e a gente fica sem a possibilidade de encontrar os amigos, sem a possibilidade de praticar um esporte, sem a possibilidade de caminhar na praia, sem a possibilidade de ir ao museu, quando a gente tem essa restrição dessas situações que ajudavam a gente a descarregar as tensões, isso fica concentrado dentro de casa. Então, dos sintomas e um dos quadros muito comuns por situações de isolamento se chama transtorno de estresse agudo. Ainda bem que é agudo, porque é uma situação pontual, depois a gente imagina que isso passe, né? Mas essa situação de isolamento, né, de distanciamento social, pode causar esse transtorno de estresse agudo. E uma das decorrências disso é a dificuldade de dormir, há uma maior irritabilidade, as pessoas ficam mais impacientes, com dificuldade de memória. Então, é preciso ficar atento a isso. E há um segundo componente, que é na hora que a gente retrai para o ambiente doméstico e fica sem essa interação externa, isso também é muito propício pelo significado simbólico da referência de casa. Isso pode ser muito significativo para desencadear comportamentos regressivos. Então, a gente tem visto muito adulto se comportando como criança, como adolescente, e aí isso gera também mais conflito, porque na hora que você tem um adulto que ele começa a se trocar com a criança, ele começa a se trocar com o adolescente, a situação fica mais propensa a ter dificuldades, né? Isso sem falar que nem todo mundo está num espaço que é amplo, confortável, que as pessoas podem
partilhar os espaços sem muito conflito. Às vezes, os apartamentos, as casas reduziram de tamanho, então muita gente ficam várias pessoas confinadas num espaço pequeno e todo mundo quer usar a internet, ou todo mundo quer usar a televisão, todo mundo quer fazer a mesma coisa. Então, é um momento que a gente vai precisar usar algo que também tem sido muito difícil, porque a gente tem exercitado pouco, que é a forma como a gente se comunica com as pessoas, a forma como a gente dialoga, a forma como a gente escuta, que esses elementos eles são importantíssimos na mediação dos conflitos. Então, e que aí tem tudo a ver com a questão dos alérgicos. Se, Uhum. se você me permitir já poder fazer um gancho aí, né? Porque assim, o que é a alergia, né? A alergia ela é uma resposta exagerada do corpo diante de uma percepção de ameaça. Então, os alérgicos, a reação do corpo, ok, tem uma reação biológica, precisa tomar antialérgico, ok. Mas todas as nossas reações corporais, elas não estão dissociadas das nossas questões emocionais. Não é à toa que as situações de alergia, diante de situações de estresse, diante de situações de violência, elas ampliam, elas aumentam, né? E aí é interessante quando a gente vê que a Organização Mundial de Saúde ela coloca que os dois principais fatores para transtorno mental, para sofrimento psíquico, são exatamente estresse e violência. Então, você imagine um alérgico que é alguém que já se sente atacado quando ele tem um aumento das sensações e o contexto social se torna realmente mais violento e mais agressor, as experiências de alergia elas aumentam. Né? E aí é muito interessante, quem estiver ouvindo a gente, poder pensar que o corpo ele não é somente um lugar físico de células, de fluidos, de hormônios, né? O nosso corpo ele também é um lugar atravessado por emoções. O nosso corpo é um lugar atravessado por afetos. A primeira referência que a gente tem de quem a gente ela se dá no corpo. As primeiras experiências que vão constituir a percepção que a gente vai ter de quem nós somos vão ser construídas nessa fronteira delicada entre o corpo do bebê e o corpo da mãe. Então, nesses primeiros contatos, nessas primeiras trocas, nessa primeira acolhida do corpo da mãe com o corpo do bebê, não é só um acolhimento físico ali, está havendo também uma troca emocional e uma troca psíquica que está se dando por essa fronteira. Então, é muito interessante a gente pensar, por exemplo, a pele. Né? A pele, quando a gente tem o próprio desenvolvimento neuroembrionário da pele, ele vem da mesma estrutura do nosso desenvolvimento cerebral. Então, a pele ela vai ter uma representação não só de defesa e de proteção dos nossos órgãos internos, mas a pele ela vai ter uma representação valiosíssima dos primeiros registros do nosso confronto com o mundo. A pele vai ter um significado das nossas fronteiras da relação com o outro. A pele vai ter esse lugar de por onde os conflitos e a minha relação com o mundo ela vai ser perpassada. Então, é importante a gente entender que o corpo não é somente uma existência para dar uma representação, né? Esqueleto, né? De fluido hormonal, mas o corpo ele vai ter uma representação relacionada à nossa experiência de vida e às fantasias que vão ser construídas em relação a esse corpo. Então, o nosso corpo ele vai guardar a memória das nossas experiências de ter sido amado, de ter sido acolhido, de ter sido rejeitado, de ter sido menosprezado, de ter sido humilhado. O nosso corpo vai guardar as experiências de ter sido visto com amor, de ter sido protegido diante de uma situação de medo. O nosso corpo vai guardar os registros onde a gente vai se perceber amado, onde a gente vai se perceber digno de ser quem a gente é, com a cor da nossa pele, com o tamanho, né, da nossa compleição física, sendo gordo ou sendo magro. Então, quando a gente começa a olhar para o corpo dessa dimensão e a entender que o corpo vai ser atravessado por aspectos emocionais que nos constituem, né? Porque a gente
é constituído por uma bagagem hereditária que vai interagir com elementos do contexto social e que vai ser atravessado por esse impacto de emoções na forma como a gente vai significar as coisas que estão acontecendo com a gente. Então, Alessandra, Desculpa. Não, desculpa. Eu queria fazer duas colocações. Eu achei super interessante quando você coloca a questão da pele, né? Porque, Uhum. inclusive, em outras lives, a gente conversando com alergologistas e elas falam exatamente isso que você colocou, né? De como a questão emocional piora, agrava alguns sintomas alérgicos, né? Alérgicos, e principalmente nessa questão da alergia de pele, né? Sim. E a gente até está com uma pessoa assistindo e ela colocou assim, é a Cristiane Ribeiro, Alessandra, e ela diz assim, boa noite, meu filho tem 17 anos, é alérgico e tem dermatite atópica. Desde que começou a pandemia, a dermatite nas dobras das pernas e braços não saram, está constante, né? Então, eu achei fantástico isso que você coloca, desse lugar que a gente habita, né? E parece que é um dos primeiros lugares, né, Alessandra, que a gente negligencia. Então, hoje existe muito uma pressão social para que a gente cuide do nosso corpo, mas é uma coisa que a gente ainda negligencia. Então, se a gente às vezes quer fazer uma atividade física, uma dieta para estar bonito, para mostrar, mas algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, a gente não toma tanto cuidado. Então, tem uma restrição alimentar. O médico diz não come tal coisa, né? E a gente vai empurrando, não, outro dia eu paro, hoje é só um pouquinho, eu não vou me privar disso. Então termina que a gente é acostumado, não sei que eu posso dizer, mas assim, a gente negligencia essa nossa primeira casa, né? E aí esse autocuidado ele já vem deficiente, né? E isso que você está colocando é tão importante, porque assim, até em relação ao que a gente investe, né? Muitas vezes a gente investe uma série de coisas desnecessárias e não investe em coisas que implicariam realmente num cuidado com a gente. Né? Às vezes a pessoa sai, eu vou comer, não quero nem saber se eu tiver alergia, depois eu tomo remédio. Né? E aí, que tipo de prazer é esse que vai te fazer um dano e que você acha que aquele prazer só vai ser possível se você pagar um preço de uma coisa danosa? Muitas vezes até o que é um cuidado fica sendo equivocado. Uma coisa é você fazer um exercício físico que vai ser um cuidado para o seu corpo. Mas quantas vezes as pessoas fazem um exercício físico inadequado, tem que ir para o fisioterapeuta, tem que fazer cirurgia, tem que fazer uma série de coisas que acabam trazendo uma série de prejuízos para as pessoas. Né? Então, é muito importante, Raquel, quando a gente coloca esse olhar, porque isso diz não só essas questões, elas não vão dizer só desse momento agora de pandemia, mas é uma reflexão para a gente pensar pela vida toda. Então, assim, dessa pessoa, né, dessa mulher, dessa senhora, estou te chamando de senhora, mas não sei, pode ser mais jovem até do que eu, né? Então, dessa mulher que colocou essa mensagem. Então, assim, isso que você colocou da dermatite é interessante, porque, olha, a pele ela faz essa fronteira com o outro. A pele ela vai ter uma relação direta com limites. Né? Limites são coisas muito difíceis de serem estabelecidas e, ao mesmo tempo, muito necessárias, porque o limite é o que vai estabelecer a fronteira do eu com o não eu, né? de quem sou eu e as outras coisas do mundo. O limite é o que vai estabelecer a fronteira entre o interno e o externo. E só é possível existir um limite quando tem uma situação de perda. Então, uma perda ela vai ser vivida com muita dor, né? Tanto que a gente vê isso nos bebês, por exemplo, os bebês, quando a mãe deixa, se desespera, porque quer ficar grudadinho, quer ficar pertinho da mãe. Quando começa a ir para a escola, que dá um desespero, chora também, porque não quer ficar lá sozinho. Mas, ao mesmo tempo, é essa fronteira que permite a diferenciação. Então, muitos problemas atópicos, dermatológicos agora estarão relacionados porque qual é o grande medo agora? O grande medo agora é de perder. Então, não é à toa que quando o grande medo é de perder, as situações de pele elas ficam mais difíceis, porque tanto é o medo de perder as próprias fronteiras, que já é muito comum na adolescência, quanto o medo de perder esse contato com as pessoas que são queridas
e ainda a sensação de muita ameaça e de muito ataque diante do mundo, né? diante do vírus. E aí tem até uma música muito bonita do Zé Cabaleiro, que ele diz: ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Né? Então, para a gente entender como esse a flor da pele, como a pele da gente, não vai ser simplesmente um lugar da estética, né? Para a gente passar um creme, para a gente se maquiar, mas a pele ela vai ser uma espécie de tradutora. A pele é como se fosse a tela do computador, a tela do celular. Né? A pele, ali, ela vai mostrar muitas das coisas que estão acontecendo no nosso mundo interno. Tanto que, às vezes, quando a gente está envergonhado, a gente fica vermelho. Né? Às vezes, quando a gente está nervoso, ansioso, fica enrubescido, até foge ao nosso controle. Então, é importante a gente entender que a gente vai sofrer no corpo muitos dos conflitos psíquicos que vão ser vividos no nosso mundo interno. E muitas vezes esses conflitos e essas tensões internas, elas vão ser transpostas para um sofrimento no corpo que podem deflagrar algum tipo de alergia. Então, entenda que quando a gente começa a pensar desse jeito, aí a gente começa a entender que muitas vezes, e isso é um sofrimento inconsciente, a pessoa ela não sabe de qual é o conflito que ela está transpondo para o corpo, que ela está transportando para aquela alergia. Né? Mas é interessante a gente entender que esse sofrimento do corpo, qualquer sofrimento no corpo, ele revela também a existência de algum conflito subjacente. Então, eu já vi muitas crianças e muitos adolescentes fazerem processos alérgicos graves, crises asmáticas, porque estão reagindo a uma separação dos pais, porque estão reagindo a uma experiência de preconceito na escola, porque estão reagindo a uma experiência de bullying, porque tiveram uma perda, um adoecimento de algum membro da família, porque estão passando pelo temor de uma alienação parental, porque estão presenciando situação de violência doméstica, porque passaram por situação de abuso emocional, né, de abuso sexual, porque estão passando por experiências de humilhação. Então, é uma coisa importante para os pais ficarem atentos quando é que os filhos deflagram as crises alérgicas e ficarem atentos para tentar entender o que é que pode estar acontecendo, porque muitas vezes a criança não tem noção do que está acontecendo. Mas, às vezes, aquilo ali está denunciando um medo absurdo que a criança está experimentando. Os pais têm a grande fantasia de que tudo que eles fazem, os filhos estão numa bolha e numa cápsula e eles não percebem. Né? Então, às vezes o filho está ali do lado e o pai, não, porque sabe aquela pessoa ali, quando a gente se separar, como é que vai ser com aquela... Como se os filhos... E as crianças, elas estão percebendo tudo que está acontecendo. E muitas vezes a gente acha que não está chegando neles e está chegando. Só que está chegando de um jeito que eles não conseguem entender o que é que está acontecendo, eles não conseguem traduzir essas emoções, eles não conseguem ler essas emoções, e aí isso sai de uma descarga para as questões alérgicas. Isso, e a gente acompanha muito, Alessandra, algumas famílias, principalmente com essa questão da restrição alimentar. A família fica muito ansiosa de quando a criança vai poder ter uma vida normal, digamos assim. Comer com todo mundo, estar nas festas sem preocupação de nenhuma reação. Então, é sempre aquela quando é que vai ser, quando é que vai ser, né? E isso traz também muita ansiedade para a criança, né? Uma vez um médico que a gente estava lá em Brasília, na inauguração, acho que da SOS lá em Brasília, e ele falou para a gente, o gastro, que ele dizia para a mãe, quando a mãe fosse testar um alimento novo para a criança, né, de não mostrar a embalagem, né, coloca num prato e mostra, porque só você mostrar uma embalagem nova, você pode estar gerando uma ansiedade, a criança já olha, aquilo é novo, será que vai ter problema? Não vou ter, né? Então a criança, a gente que é adulto, a gente tem a dificuldade de expressar o que está sentindo, as ansiedades, os medos, a gente não é habituado a falar sobre isso, e a criança ela vai demonstrar de outras formas, né? E aí, até puxando isso, Alessandra, uma dúvida que chegou aqui também para a gente durante o dia é como é que a gente hoje vai perceber nas crianças que estão nessa situação em casa
quais são os sinais que elas dão para a gente que elas estão precisando de um cuidado maior? Por que ela não chega para a gente e diz, mãe, estou com medo, mãe, estou ansioso, estou preocupado? O que é que a gente pode observar em casa que já vai ligar assim um sinal, um alerta para que a gente possa ter uma atenção maior para aquela situação? Legal. E isso era uma coisa que era para fazer parte do contexto educativo. Quer dizer, o contexto educativo ele era para contemplar esse trabalho com as emoções. Era para a gente ser capaz de poder chegar e dizer assim, eu estou com medo, eu tô inseguro. Né? A gente aprende um monte de coisa, né, na escola, mas a gente não aprende a nomear as emoções, nem a reconhecer o que a gente está sentindo. Então, primeira coisa, é importante que tenha um ambiente familiar que a criança sinta que ela pode ser acolhida se ela tiver uma demanda emocional. E muitas vezes as crianças não falam ou não expressam porque elas sentem que o ambiente não é acolhedor. Às vezes tem pais que lá em casa tudo é ótimo, e às vezes não é. Né? Tem pais que não querem mesmo ouvir ou só querem ouvir se for uma coisa que coincida com o que o pai quer dizer. Né? Às vezes, quando a criança está demonstrando algo, ou principalmente o adolescente que conflita com os desejos dos pais, isso pode ser fonte de muito conflito. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é uma reflexão valiosa que os pais precisam fazer é se esse ambiente familiar ele é protetivo, é um ambiente acolhedor, é um ambiente disponível para os nossos filhos, é um ambiente que a gente escuta, que a gente fica atento, que a gente se oferece, mas se oferece verdadeiramente, né? Autenticamente, que os nossos filhos sabem que eles podem contar com a gente, porque se o ambiente ele for abusivo, se o ambiente ele for grosseiro, se o ambiente ele for cheio de humilhações, se o ambiente ele for cheio de piadinhas, se o ambiente for cheio de ameaças, às vezes tem aquele ambiente que o pai fica ameaçando o tempo todo largar a mãe, que a mãe fica ameaçando o tempo todo largar os meninos, todo mundo fica ameaçando todo mundo. Então, aquilo ali é um lugar que a criança vai pensar assim, quanto menos trabalho eu der, melhor. Então, ela vai ficar lá se remoendo dentro do mundo dela, sofrendo, mas ela vai fazer pouquíssima demanda de ajuda para essa família. Então, existem algumas coisas que os pais começam a prestar atenção. Uma delas é uma exacerbação dos sinais da alergia. Então, o menino tem asma, está tendo mais asma, tem uma dermatite, está ficando mais empolado, está tendo reação alérgica a outras coisas que nem tinha antes, está com dificuldade de dormir, está tendo pesadelo, crianças que às vezes já tinham conquistado algumas coisas e passam a ter um comportamento regressivo. Por exemplo, a criança já não fazia mais xixi na cama, ela já dormia e acordava de manhãzinha, ia para o banheiro, mas não fazia xixi na cama, a criança voltou a fazer xixi na cama, a criança está roendo as unhas, a criança está com a respiração ofegante, a criança está muito assustada com tudo, a criança você percebe que ela está paralisada, ou então que ela está com alteração no comportamento, ela está mais irritada do que o habitual, ela está brigando, ela está chorando fácil. Então, essas situações, elas dizem que a criança está experimentando algum conflito e que, nesse momento, pode ser uma série de dúvidas. Se ela ainda vai voltar a ver os coleguinhas na escola, se ela ainda vai voltar a estudar onde ela estudava, se a professora dela está bem, se os pais dela vão ficar bem de saúde, se eles não vão pegar coronavírus, e se eles pegarem, se eles vão sobreviver, e se eles morrerem, com quem eles vão ficar, né? Será que os pais ainda amam? Porque às vezes os meninos estão dentro de casa e escutam a família reclamando o tempo todo da presença deles, né? Às vezes tem criança que está dentro de casa e o pai e a mãe ficam, peste, eu não queria que você tivesse nascido, seria melhor sem essas crianças. Então, às vezes a gente fala uma coisa achando que aquilo ali é uma fala inocente e não entende como aquilo ali pode estar machucando a criança e pode estar sendo interpretado por ela como dizer assim, eu sou um estorvo na vida dos meus pais. Seria melhor para eles que eu não existisse, porque eles tudo reclamam de mim. Eles só vivem dizendo o tempo todo como eu dou trabalho, como seria melhor se eu não existisse. Então, esse é o momento de você reassegurar para os seus filhos o amor, o carinho, a proteção, a importância deles na vida. Criança dá trabalho mesmo.
né? Criança dá trabalho, porque muitas das coisas eles não sabem fazer, eles não têm condições de cuidar de si, eles precisam mesmo que os adultos demandem uma energia maior. Então, é importante sempre dizer para as crianças, reforçar que vocês estão lá, né? Que eles podem contar com vocês no que eles precisarem, que vocês o amam, o que eles estiverem sentindo, se tiver com medo, se tiver com coisa, pode conversar. A internet tem um monte de coisa legal, de livrinho de história falando sobre emoções, de desenhos animados. Tem até um filme super legal que é Divertidamente, que as criança, adolescente, adulto, todo mundo assiste, que às vezes pode ser um bom mote de você contar uma história, né? Colocar um filme, ver o que as crianças pensam. Quando a gente dá espaço e elas confiam, elas falam, né? Elas falam. E aí é sempre importante a gente ficar atento para em que medida a nossa casa, o nosso ambiente doméstico, eu, na minha relação com meu filho, estou sendo agressivo, estou humilhando, estou batendo, estou desqualificando. E isso vai ser interpretado também como uma ameaça junto ao coronavírus, e às vezes até pior, porque a maior ameaça que existe é o temor da gente perder os pais ou da gente perder o amor dos pais. Retomando, que eu fiz um preâmbulo grande para falar da história do ser diferente, né? Isso também é uma coisa interessante. Muitas vezes, os pais acham que ter um filho alérgico, eles se sentem culpados. É como se fosse assim, eu falhei em alguma coisa. Todo mundo tem um menino perfeito, e o meu, né, a gente fez um menino com problema. Primeiro que é uma ilusão achar que todo mundo tem um filho perfeito. Esse filho perfeito, né, não existe, só a música bailarina lá do Chico Buarque. Então, esse filho perfeito não existe. Ninguém tem um filho perfeito, né? Ter uma alergia não é um defeito, não faz alguém ser menos especial ou ter menos possibilidade de ser amado ou de poder se divertir. Você pode se divertir imensamente numa festa sem ter que comer um bolo, sem ter que comer um brigadeiro. Não é isso que vai dizer da sua capacidade de sentir prazer no mundo. Agora, se os seus pais construírem em você a ideia de que é uma desgraça você ser alérgico, de que é uma infelicidade essa alergia, O de que foi bichinho, né? Que a gente escuta muito. Oh, o bichinho o não pode comer nada. bichinho, um castigo da existência, ou pobre criatura, ou vítima, né, do carregador, né, herdeiro do sofrimento, ou pobre alma. Aí os pais projetam o sofrimento deles na criança, né? Se você trabalhar essa perspectiva de uma autoestima, essa perspectiva de uma potência, de você reconhecer os seus limites e as suas dificuldades, e ser capaz de sentir prazer nas escolhas que são possíveis para você, naquilo que você pode experimentar, claro, né? Vai ter situações difíceis, vai ser ruim ver os coleguinhas comendo um chocolate, um brigadeiro, vai, mas não é esse o elemento definidor do que a gente pode experimentar prazer na vida, né? Se fosse por isso, a gente, em todas as escalas de depressão e de ansiedade, estariam só os alérgicos. E não é. A gente tem alérgicos tendo vidas incríveis e fantásticas, mas isso vai dizer de quê? Isso vai depender muito da forma como o olhar foi colocado para essas crianças e o trabalho que foi feito para permitir que elas se percebam como alguém digno de amor, digno de respeito e digno de ter prazer, mesmo com as suas limitações. Porque limitação todo mundo vai ter. Eu tenho uma limitação que eu tenho que usar óculos, outro tem uma limitação que às vezes vai precisar usar uma cadeira de roda, uma muleta, enfim. Agora, a forma como a gente vai legitimar isso, e aí é uma questão, né? Porque às vezes a gente acha que todos os prazeres da vida estão relacionados à comida, né? Ou a gente vive em função de açúcar, né? Em função de carboidrato, como se essas fossem as únicas possibilidades da gente ter prazer e satisfação. E a gente Eu esquece. tive um dos primeiros pediatras do meu filho, dos meninos, ele dizia assim, que mãe acha que felicidade de filha está de barriga cheia, né? Ele disse assim, o problema é que mãe
E ele dizia assim: parece que o alimento é o amor. Então a mãe faz uma comida para o filho. Se o filho diz não gostei, ela se sente atacada naquilo, como se fosse no próprio amor dela, né? Eu estou lhe Uhum. oferecendo isso e você não gostou. Parece que ele não quer o seu amor, mas é o alimento, né? E ele dizia isso muito para mim: mãe confunde muito afeto e alimento. E uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas como é difícil a gente separar, né? Isso, E, essa é, mas relação. Mas é difícil separar porque essas coisas no início, daquilo que eu estava falando, da construção desse aparelho psíquico, essas coisas acabam ficando interligadas mesmo, porque é como se fosse assim, o bebê nasce numa situação de profundo desamparo. Qual é a primeira experiência de acolhimento e de prazer que ele tem? É estar junto ao seio da mãe, a experiência da amamentação, né? Então Uhum. aí, nesse momento, tanto a mãe se sente super poderosa, porque ela está, né, nutrindo o seu filho, e aquilo ali tem um significado não só de amamentar, mas do amor, do acolhimento, daquele momento de intimidade daquele bebê com aquela mãe. Então, aquele momento vai construir uma experiência muito prazerosa e realmente o alimento ele oferece um prazer absurdo, né? Tanto que a gente come sem estar com fome, a gente come coisas que não têm valor nutricional nenhum, a gente come pela própria experiência de prazer, porque realmente isso existe, né? Uhum. A fase oral, né, colocada lá pela psicanálise, é uma fonte de muito prazer. A questão é a gente poder descobrir outros prazeres dessa oralidade que não seja só no alimento, ou que não seja só num alimento que faz mal, né? Você pode sentir muito prazer comendo uma salada, você pode também sentir muito prazer comendo coisas saudáveis. O prazer não pode ser só em coisas que fixas, em coisas rígidas. A gente pode sentir prazer dando um beijo, a gente pode sentir prazer falando, a gente pode sentir prazer cantando. Então não precisa ser só relacionado a comer e a comer de uma forma descontrolada, né? E assim, o amor ele tem muitas possibilidades. O amor ele também, alimento também é um abraço, alimento também é palavra, alimento também é voz, alimento também é um livro, alimento também é um cuidado, alimento também é uma ternura, alimento também é um olhar, alimento também, né? Tem outras coisas nesse sentido de tudo que a gente pode colocar para dentro da gente e que vai ajudar a constituir essa experiência de nos reconhecermos como alguém diferenciado dos outros. Sim. Alessandra, quando você estava falando desse olhar para a criança, desse ambiente acolhedor que a gente deve proporcionar, termina que esse momento que nós estamos em casa é um momento da gente estar revendo muita coisa, né? Então, a gente, como você falou, até da questão da mulher na família, né? Então, a gente vê que, às Sim. vezes, algumas atividades estão realmente só na responsabilidade feminina mesmo, né? E Sim. de repente a gente está numa sobrecarga e fica pensando, ah, eu vou surtar, tá na hora de mudar tudo, vou tomar uma decisão drástica, né? Então tem muita gente, a gente sabe, infelizmente, que tem casais até separando tudo nessa Uhum. situação. É um momento, assim, Alessandra, da gente realmente tomar posturas mais firmes, mais drásticas, ou dizer, ah, meus filhos nunca ajudaram, agora eu vou ter que botar para ajudar. Como é que a gente pode negociar isso que a gente está avaliando hoje, que não funcionava tão bem? Perfeito, Raquel. Você usou uma palavra que é importantíssima, que é negociar, né? Então, assim, imagine que você tem uma família que os meninos estão lá, que sempre tiveram pessoas para fazer as coisas por eles, e eles não têm nenhuma habilidade, não sabem como, não vai ser de uma hora para outra que eles vão conseguir dar conta disso. Mas pode ser um excelente momento para eles começarem a aprender coisas que sejam adequadas e compatíveis com a habilidade e com a idade que eles têm, né? Então, às vezes, assim, olha, você pode pelo menos pegar o lixo dos banheiros, esse aqui tem condições de encher uma garrafa d'água, esse aqui já não tem, porque é muito pequeno, não dá para pegar numa garrafa de vidro, porque pode se acidentar. Então, dá para ir negociando e conversando e pedindo ajuda, e às vezes é até muito importante, porque as crianças elas passam
a se sentir importantes e úteis em contribuir com alguma coisa dentro de casa. Mas isso também tem que ser conversado e tem que ser dialogado e tem que ser construído. Situações de separação nesse momento precisam de um pouco mais de calma, a não ser que sejam situações limites, por exemplo, que tenha acontecido uma situação de violência doméstica, que tenha acontecido uma situação de violência física, que tenha acontecido uma situação de abuso sexual, que tenha acontecido uma situação muito dramática e drástica e que realmente torna impossível aquele convívio, porque pode implicar em riscos para a própria pessoa e pode implicar em risco para os filhos também, né? Mas é muito interessante que as pessoas entendam que esse é um momento difícil para todo mundo e que os conflitos eles se tornam mais possíveis de acontecer, a irritabilidade, a impaciência. E esse também é um momento tanto das crianças aprenderem e desenvolverem coisas, quanto também os adultos. Então, pode ser um excelente momento para poder conversar, para poder ampliar, para poder experimentar outras coisas, para poder fortalecer as parcerias. Esse é um momento de desenvolver novos recursos para lidar com medo, com angústia, com dor, com raiva. Muitas vezes, a única forma que os casais tinham para lidar com a raiva é um sai, se embriaga, o outro vai para o shopping, se entope de coisa para usar o gasto no cartão de crédito do marido como forma de se vingar da raiva que o outro fez, né? Então, e aí a gente agora tem que aprender a construir outras formas de lidar com a raiva, né? Às vezes é importante, vai, né? Brigou, vai para o banheiro, toma um banho, né? Vai ouvir uma música, se afasta um pouquinho, dá um tempo, vai na varanda, vai no jardim, vai onde pode, afasta um pouquinho dentro do espaço que for possível. Quando aquilo ali decantar, aí retoma o diálogo, retoma a conversa, mas nenhuma decisão importante deve ser tomada no momento de cabeça quente, no momento de uma briga, no momento de uma discussão, né? A não ser que sejam nesses casos, que a vida esteja em risco ou em ameaça. E pode ser um momento também de pedir ajuda, né? A gente tem uma série de serviços disponíveis na cidade, de terapia de casal, de aconselhamento psicológico. Às vezes pode ser um bom momento, porque nesse momento pode estar aparecendo dificuldades do casal que estão sendo expressas agora, mas que já existiam antes. Dificuldade de comunicação, dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de falar sobre o medo, dificuldade de falar sobre as inseguranças. Às vezes, fora da pandemia, a pessoa era vista como segura, como eficiente, como proativa. Aí, de repente, o outro está descobrindo uma pessoa dentro de casa frágil, insegura, assustada e está, né, tá sem saber como lidar com aquela situação. Mas também é um momento que permite a gente se dar conta de que nós somos uma diversidade, a gente não é uma única coisa rígida, e em momentos diferentes podem aflorar questões mais vulneráveis de um, questões mais fortes de outro, habilidades de um e fragilidades de outro. Então, é um momento de se fortalecer, né? Pelo menos de tentar. Se não for possível, mas pelo menos tentar, porque a gente vem de uma sociedade, tem um sociólogo muito bom, um sociólogo polonês, né? Zygmunt Bauman, que ele escreve sobre o amor líquido. E a gente vem de uma sociedade que meio que transpôs para o campo das relações a lógica do consumo. Então, como dizer assim, eu tenho um produto, ele estragou, eu não mando consertar, eu troco pelo outro, né? Então, essa lógica de vamos trocar, vamos ser felizes, a gente não pode ter problema, deu problema, a gente troca. Isso acaba sendo também expresso no campo das relações, como se a lógica das relações fosse a mesma lógica de um produto. Deu problema, a gente troca. Eu não quero me desgastar com a relação, eu não quero ter problema, não quero ter desgaste, eu não quero ter raiva, mas qual é a relação que isso não existe? Né? Então, muitas pessoas ficam nessa lógica, né? Estou numa relação, começou a dar trabalho, eu vou para outra. Impossível.
E aí você falou nisso, essa lógica que a gente vem vivendo da eficiência, né? De ser feliz o tempo inteiro, de estar tudo bem o tempo inteiro, de mostrar para o outro também que está bem, tá tudo bem o tempo inteiro, né? E uma das questões também que chegou para a gente hoje foi como lidar com essa sensação de que estamos perdendo tempo, né? Então parece que a gente dentro de casa a gente está perdendo tempo porque poderia estar se relacionando com outras pessoas, poderia estar curtindo a família, mesmo que seja nesse campo da relação dos afetos, mas aí parece que a gente está perdendo tempo, né? Então a gente vivia num modo é como se fosse assim, a gente investe no mundo exterior, né? Nas nossas carreiras, nos nossos contatos, nas nossas redes de relacionamento e de repente está todo mundo em casa e tendo que olhar para si, para esse convívio, né? É um investimento completamente diferente, né? Completamente diferente, Raquel. Eu costumo dizer que o modelo de existência até então era parecido com aquele Velozes e Furiosos, né? Então, se você vê, era todo mundo correndo, e muitas vezes você via gente correndo que a pessoa não sabia nem para que ela estava correndo tanto, mas é todo mundo agoniado, né? A gente vê um modelo de existência que é a pessoa dirigindo, falando no celular, se maquiando, o outro tem gente com 3 aparelhos de telefone celular e falando nos 3 ao mesmo tempo, né? Ainda é o computador, o iPad, não sei o quê. Então, essa lógica que parece que todo mundo tem que estar multiatarefado, fazendo um monte de coisa e, consequentemente, muito irritado. Então, é todo mundo fazendo um monte de coisa, impaciente e irritado, reclamando que não tem tempo para nada, porque é muito demandado. E aí, essas demandas e essas situações de cobranças, tanto externas, mas principalmente como isso repercute internamente, né? Então, assim, os alérgicos eles têm que pensar que uma das coisas que deflagram as crises alérgicas são as cobranças. Né? É a percepção da intensidade das cobranças, das ameaças que tem por trás dessas cobranças. Os alérgicos precisam trabalhar a relação deles com o mundo, a fronteira deles com o mundo, a possibilidade de dizer não, a autoestima, a possibilidade de lidar com algo que isso faz parte de todos. Né? Os alérgicos precisam aprender a lidar com a sua agressividade. Né? Porque muitas vezes a agressividade contida dos alérgicos vai contra eles próprios, né? Arranca os pedaços, coça até a ferir. Então, e aí tem questões psíquicas complexas. Mas quando você fala dessa dimensão do tempo, é porque o tempo ele é uma outra estratégia fundamental para o desenvolvimento do aparelho psíquico. E a gente ser capaz de esperar é uma construção muito refinada da vida e muito importante. Aqueles que não conseguem esperar, aqueles que não toleram esperar, são aquelas pessoas que não conseguem lidar com limites, que não conseguem lidar com perdas, são pessoas que estão sempre querendo, né, impor a sua vontade com o outro, tem que ser rápido, tem que ser urgente, tem que ser agora. E aí, quando a gente vai para um lugar que está dentro de casa, quando você diz assim, eu estou perdendo tempo, mas perdendo tempo do quê? Né? O que de verdade seria tão importante? Claro que a gente sabe que tem trabalho, tem empresa, como vocês mesmos colocaram, ok. Mas esse tempo em casa, a gente pode utilizar para ele ter um valor tão grande. Né? Às vezes é uma experiência que muita gente não vivenciava há muito tempo, de estar um dia todo junto com os filhos, de estar observando conquistas do filho. Gente que não sabia nem qual era a série que a criança fazia, e agora está tendo que acompanhar em casa, está vendo o que é que o menino está aprendendo, o que é que está acontecendo. O tempo depende de qual é a valorização que a gente dá, qual é o interesse e qual é a prioridade. Então, a gente diz assim, eu podia estar aproveitando esse tempo para conhecer pessoas. Gente, imagina quando foi a peste negra, que não tinha internet, não tinha esse sistema de comunicação, não tinha nada. Hoje a gente tem uma série de ferramentas que permitem a gente entrar em contato com as pessoas, ter uma conversa emocional. A gente pode ter uma conversa emocional profunda com alguém, seja através de uma ligação, seja através de uma chamada de vídeo, seja através de um e-mail. Né? As conexões emocionais elas podem ser fortalecidas mesmo diante de um distanciamento físico.
né? Você está perdendo tempo, é um tempo que você tem, que você pode estar cuidando do seu corpo, é um tempo que você pode ter, você pode aprender alguma coisa nesse período de pandemia. Eu comecei a fazer aula de violão online, né? Então, é, a, a, o tempo que você está perdendo, muitas vezes, é de uma fantasia em relação ao tempo que você tinha, do que seria um tempo aproveitado, e que muitas vezes essa fantasia que você tem era exatamente do tempo mais desperdiçado da sua vida. Porque boa parte do nosso tempo a gente gastava no trânsito, a gente gastava, né, fazendo, só em engarrafamento, em outras coisas. Então, será que um tempo realmente com você, um tempo com a sua família? Claro que ninguém queria esse tempo num contexto de pandemia, mas será que um tempo com a sua família, um tempo com seus filhos, um tempo com você, um tempo que você possa se organizar? E precisa de organização, né? Precisa organizar uma rotina, porque também aí você em casa, e isso é uma coisa muito importante, os pais que têm filhos pequenos, principalmente que demandam mais, têm que dedicar um tempo a essas crianças, acompanhar em tarefas, escolar, um monte de coisa. Mas é muito importante que os pais também tenham tempo para si. É importante que eles combinem e dizer assim, olha, eu preciso de 15 minutos, os meus 15 minutos vão ser à tarde, ou vai ser de manhã, vai ser à noite, o esposo, a esposa, né? Que combine esse tempo, que cada um vai ter um tempo exclusivo para si. O que é que a pessoa vai fazer não interessa para o outro, né? Seja ouvir uma música, seja sair correndo gritando, seja fazer alguma arte manual, enfim. Mas é importante que o casal combine de que cada um precisa ter esse tempo e que o outro vai resguardar e vai proteger. E também que o casal tenha um tempo junto, né? De combinar, de ter um tempo junto para também fazer uma atividade que envolva o casal. Seja assistir o filme, seja ouvir uma live de uma música, de um show que o casal gosta, seja preparar uma comida especial só para eles, para ter essa sensação de que esse tempo pode ser aproveitado também para conversar, para estreitar os laços, para fortalecer a relação. Uhum. A gente falou tanto de tempo, né? De que o tempo, a gente teria mais tempo disponível, mas parece que o tempo está cada vez mais curto, né? Então, às vezes a gente está tão cheio de tantas atividades e tudo. E, gente, cadê o tempo que me prometeram na pandemia que não tem? Que não tem mais Isso. tempo para nada. Pois é, e aí isso é uma coisa que a gente precisa também experimentar, Raquel, que é aprender a dizer não, né? Aprender a colocar limites, que é uma outra dificuldade para os alérgicos, né? Então aí, se um alérgico está assistindo, ou se alguém é mãe ou pai de alérgico, preste atenção se às vezes não é feita muita pressão sobre esse alérgico, se às vezes não é construído um lugar de muita idealização, se não são colocadas muitas exigências, se não são colocadas muitas cobranças e muitas expectativas, e que às vezes o outro, no desespero, vai literalmente implodir, né? Por não conseguir dar conta disso. Então, essa questão dos limites, essa questão da gente conseguir dizer não, esse lugar, demandas vão ser feitas o tempo todo. E quem é que precisa fazer essa equação de dizer isso aqui eu posso dar conta, isso aqui não dá, isso aqui é possível de eu lidar, isso aqui não dá? É a gente. O problema é que as crianças, elas não têm condições, quando são muito jovens, né? Elas, pelo seu amadurecimento psíquico, elas não têm condições de colocar os limites para os pais. Então, às vezes, os pais vêm com exigências, vêm com pressões, vêm com expectativas, vêm com idealizações para cima da criança, e a criança não tem como se proteger disso, né? E aí, às vezes, o lugar onde expressa o sofrimento que ela está dizendo que não dá conta pode ser num quadro alérgico. Então, a gente precisa também repensar as exigências que estão sendo feitas em relação a corpo, em relação à estética, em relação à nota, em relação à amizade, em relação ao relacionamento social, em relação à visibilidade, em relação até à orientação sexual. A gente precisa ficar atento em relação às cobranças que estão sendo feitas sobre as crianças, porque entendendo que esse momento agora
né? Não pode, tem alguns que podem ser brilhantes e continuar tirando notas maravilhosas, incríveis. Tem outros que não vai conseguir sair do canto, né? Tão aterrorizado que está nesse momento. E aí, quanto mais pressionado for, pior vai ficar. Isso era uma última pergunta que eu queria te fazer. A gente está falando de tempo e o nosso tempo está esgotando, né? E é uma última pergunta de uma pessoa que está assistindo, que ela questiona exatamente isso, das pressões que algumas crianças, jovens, estão tendo com a questão da aula online, né? Então, de não estar conseguindo render, e a gente fica meio que nesse limite até onde estimula, até onde cobra. Então, como lidar com esse limite desse contexto que para a gente é completamente diferente, né? Ninguém estava preparado para estar fazendo live, ninguém estava preparado para botar menino para assistir aula no computador, né? Com tudo acontecendo dentro de casa e a criança tendo que fazer tarefa. Como lidar com isso, Alessandra? Perfeito, Raquel. Assim, esse contexto da educação online, ele está sendo difícil até para os professores, né? Porque nem os professores também estavam preparados, e os professores também estão passando por muitas dificuldades, tanto para criar conteúdo, quanto para poder interagir. Quanto mais nova a criança, mais difícil, porque quanto mais jovem a criança, mais ela precisa da presença do adulto, menos o tempo dela de concentração fixo na tela, né? Mais ela precisa de supervisão. Então, entender que tem demandas diferentes de acordo com as faixas etárias e os níveis de desenvolvimento. A gente tem que prestar muita atenção também, negociar com as escolas. Às vezes tem escola que está achando que é a mesma coisa que no ambiente presencial, o ambiente virtual. Não é. Né? Não pode ter essa quantidade de tarefa, não pode ter. Eu já vi situações dos pais desesperados, na escola pediu para a gente construir uma maquete. Como é que eu vou construir uma maquete se, né? Não tem coisa dentro de casa, eu A vou gente está fazer destruindo tudo e não construindo, né? tá um momento difícil. Então, assim, as atividades elas têm que ser pensadas na sua possibilidade de realização plausível dentro das situações do mundo, né? Os contextos, as discussões, e entender que as crianças vão apresentar reações diferentes. Muitas crianças, a forma de experimentar a dor e o sofrimento vai para o corpo, como a gente já falou. Então, tem crianças que vão ter dificuldade de acordar no horário. A gente está vendo crianças com dificuldade de operacionalizar os tempos, né, do jeito que tinha. Tem a criança mais jovem, nesse contexto de ameaça de pandemia, ela fica mais dependente dos pais, ela quer ficar mais perto, quer ficar dormindo junto, quer ficar agarrado o tempo todo, né? Os mais velhos já ficam mais rebeldes, então o conteúdo da escola tem que estar mais atrelado a uma discussão social, crítica desse contexto todo. Então, cada criança ela vai apresentar reações diferenciadas. E é muito importante que os pais dialoguem e exponham isso para os filhos. O muito difícil é o pai aceitar que um filho possa ser muito diferente dele. Então, às vezes, quando você tem aquele pai workaholic, super produtivo, que ele seria capaz de passar no Enem, mesmo que ele estivesse numa estação espacial com gravidade zero e faltando ar, e mesmo assim ele preencheria a prova e ainda enviaria pelo computador, ainda seria aprovado. É muito provável que esse pai seja alguém que acha que o filho tem que ser a imagem semelhante e que o menino produza na mesma intensidade e na mesma capacidade, seja um aluno tão exemplar e incrível como é. E aí pode ser que a criaturinha não consiga de forma alguma, né, fazer um milésimo daquilo que o pai ou daquilo que a mãe fazia, e muitas vezes a criança vai olhar e vai se sentir um fracassado, né? Um inexistente, um estorvo. E isso é terrível, porque essas experiências de desamor, por se sentir fracassando diante das experiências e das expectativas dos pais, é terrível. Né? Então, assim, entenda que é uma situação difícil também para as crianças. Os pais conseguem identificar quando é que um filho não está fazendo algo por preguiça e por, né, porque está lá
tem condições, mas está querendo embromar, está querendo fugir, e quando a pessoa não está conseguindo fazer porque realmente não tem condições de fazer. E muitas vezes eu já vi crianças reclamando assim, aí, Alessandra, eu digo para o meu pai que eu não estou entendendo, aí o meu pai chega e diz, pois preste atenção. Como se eu não estou conseguindo fazer, não é prestar atenção, é alguém tem que me explicar de um jeito diferente, não é que eu não consigo ouvir, mas não é só uma questão de repetir, né? Às vezes tem pai que depois fique sentado aí até você aprender. Ora, parece que vai vir uma inspiração divina, o menino vai se conectar com além, e uma hora ele vai ter, né, uma clareza mediúnica daquilo, não é, né? Então, assim, as crianças, Mas quando isso elas dizem diz não muito pode, eu da consigo nossa, chegar junto. mas isso diz muito também da nossa incapacidade de de contar aquilo de outra forma, né? Às vezes a gente também foi habituado a olhar para uma questão só de uma forma e a gente realmente não tem esse aprendizado. Então é um momento mesmo de grande aprendizado, né? Alessandra, E os pais precisam, Raquel, prestar atenção no que é que os meninos estão aprendendo, né? Eu tenho amigas que, quando chega a semana de prova dos filhos, fica em casa para repassar lição, para repassar conteúdo, para ver o que é que está acontecendo, para estar junto, para ser parceiro, porque as crianças, dependendo da idade, precisam mesmo dessa supervisão, precisam dessa presença da família. Então, a atividade educativa, ela não pode ser só da escola, né? Ela precisa de uma complementariedade, precisa que os pais, até que os pais se interessem por isso, porque como é que a criança vai achar que escola é uma coisa muito interessante se quando tem uma reunião de pais ou alguma coisa, os pais, meu Deus do céu, tem que ir para aquela escola, ou a apurrinhação lá vem, aí o menino olha e diz, você vai ter que ir para um dia lá e eu tenho que ir todo dia, tem que achar aquilo maravilhoso, né? Aí os pais cobram que a criança leia, ou os pais cobram que a criança estude, não tem um livro dentro de casa. Ninguém compra um livro, ninguém nunca lê um livro com essa criança, o menino nunca viu o pai manuseando um livro, manuseando um jornal. Então, é importante que a gente também ofereça essas possibilidades de identificação para poder estimular algo que é muito valioso no processo de aprendizagem, que é o desejo. Né? A gente estuda não é para tirar nota alta, para ficar fazendo comparação de nota. A gente estuda porque aprender coisas tem que estar conectado com o nosso desejo de saber coisas, com o nosso desejo de ampliar o mundo, com o nosso desejo de descobrir coisas diferentes, com o nosso desejo de saber que aquilo ali vai ampliar a minha vida, vai significar uma forma diferente de pensar. Então, é diferente o contexto de aprendizado nessa situação de que uma aprendizagem que é só para tirar nota alta, que é só para ter um nível de eficiência ou para ser comparado com outros filhos. Então, é importante que essas coisas elas sejam cuidadas, né? Que é uma palavra que a gente tem usado com tanto apreço aqui, que é o cerne dessa questão, né? Porque aí também muitas vezes chega período de Enem, pode prestar atenção como as crises alérgicas elas aumentam em período de prova, né? Elas aumentam, né? Aumentam drasticamente, porque o menino está com medo, vai ser avaliado, vai ser reprovado, não vai passar de ano, vai perder o amor dos pais, vai decepcionar ele mesmo, ele fica com raiva dele mesmo, porque errou uma besteira numa questão que ele já sabia, aí ele se coça, aí ele se empolota, aí começa a afetar o couro cabeludo, aí começa a aparecer, se empola todinho nas pernas. Isso tem a ver com essas experiências de um corpo que é atravessado por esses conflitos psíquicos que, não podendo ser expressos, falados ou acolhidos de uma outra forma, vão ser expressos através da dimensão corporal. Entendi. Alessandra, eu queria agradecer a todo mundo que está participando no chat, a Sara, a Cleide, pessoal agradecendo demais as tuas colocações. A Sandra, da SOS Alergia, ela está agradecendo também pela tua participação, pela tua fala. Mas eu queria que você, de forma resumida, Alessandra, assim, está todo mundo discutindo como vai ser a reabertura do mundo. Estão dizendo que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Que a gente vai voltar para o mundo, mas o mundo vai estar diferente.
onde a gente deve investir, Alessandra, em termos psi mesmo, não é investir dinheiro, mas onde Sim, nós sim. devemos investir para enfrentar esse mundo novo que está chegando. E aí, com isso, a gente encerrar, né, com essa questão. Olha que Ah, exercício de futurologia difícil, hein? não é previsão, né? Assim, bom, com certeza esse mundo ele vai trazer ainda mais avanços no campo da tecnologia, mas ao mesmo tempo ele vai precisar ainda mais da força das conexões entre as pessoas. Então vai ser uma situação que a gente vai precisar fortalecer ainda mais os nossos vínculos afetivos. A gente vai precisar fortalecer os vínculos afetivos, a gente vai precisar, porque veja só, enquanto não tem uma vacina nem remédio, grandes multidões vão ser impossíveis. Então, com quem que a gente vai precisar conviver? Com as pessoas que a gente tiver mais vínculo e afeto. Então, a gente vai precisar fortalecer os vínculos e esses vínculos com intimidade. Então, antes a gente estava acostumada, era uma multidão, conhecia todo mundo, ia para uma festa, sabia nem com quem era, né? Ia pelo oba-oba. Agora a gente vai ter o fortalecimento das relações por vínculos e por vínculos profundos, né? Essa é uma coisa. A gente vai ficar muito mais atento à questão da nossa saúde, a gente vai ficar muito mais atento aos nossos cuidados, a gente vai precisar investir muito na nossa saúde mental, que é algo que a gente está observando como é importante. A gente vai voltar a valorizar, né? Pelo menos espera-se, o lugar da ciência, né? O lugar da saúde, o lugar da figura de coisas que a gente às vezes nem achava que eram tão importantes, mas como o lugar das artes, o lugar da cultura, né? A importância do professor, que muita gente está vendo agora, muita gente nem... Tem gente que diz, a escola do meu filho merece que eu pague 3 vezes mais, porque, Ave Maria, né? Isso aqui é muito trabalhoso, né? Mas eu acho que, principalmente, a grande mudança é na relação das pessoas com si. Na hora que a gente é afastado do mundo que a gente vivia, isso traz uma grande releitura para a gente pensar assim, que coisas que eu fazia que realmente não fazem o menor sentido, que coisas que eu fazia que eu gastava tanto tempo e agora que o tempo é uma coisa tão preciosa que eu quero aproveitar, porque eu fiquei com muito medo de morrer e agora o jeito que eu quero viver a minha vida não cabe mais eu poder usar esse tempo dessa forma tão alheia à minha existência, tão alheia das minhas conexões emocionais, tão alheia das minhas emoções. Muita gente vai repensar as relações de trabalho, né? Porque aqueles trabalhos que você trabalhava e eram bons vão ser importantes, mas aqueles trabalhos que a pessoa trabalhava e que não fazia nenhum sentido para a sua vida, que a pessoa vai olhar e vai dizer assim, bom, será que vale mesmo a pena eu investir o meu tempo, o tempo da minha vida desse jeito? A gente vai reposicionar as necessidades dos encontros presenciais para aqueles encontros que realmente são fundamentais e imprescindíveis. A gente vai ver que reuniões e um monte de coisa podem ser feitas de forma virtual e que talvez não necessite. A própria dinâmica de muitos negócios irá mudar, né? A gente vai ter situações diferenciadas, situações mais customizadas. A gente vai ver que os negócios vão cada vez mais investir nesse campo tecnológico, até porque a gente viu que muitas coisas que só iam acontecer daqui a 20, 30 anos foram puxadas, foram antecipadas. Após todo o período difícil de pandemia, a humanidade ela tem saltos, né? A gente vê o que aconteceu depois da Idade Média, que foi o Renascimento, a gente vê que sempre depois de períodos muito difíceis tem uma expansão, né, da humanidade, de crescimento, de tecnologias, de novos aprendizados. Então, eu desejo que as pessoas saiam disso, porque a gente também viu a importância da solidariedade. A gente viu que a gente não adianta nada você achar que vai se proteger sozinho, né? Isso é impossível. A gente começou a ver a importância de ser solidário, a importância da empatia, a importância de se preocupar com o outro. A gente começou a ver, né, a situação difícil de milhões de brasileiros. Então, não dá para continuar com esse sistema de desigualdade social, não dá para continuar com a postura narcísica diante do mundo, não dá para continuar com o sacrifício das agendas sociais, não dá para a gente continuar sendo indiferente às pessoas. Muita gente está sofrendo nessa situação porque teve que fazer distanciamento social e disse, eu estou sozinho, não tem ninguém na minha vida. E a pessoa está se dando conta
das escolhas que ela fez na vida e que muitas vezes a vida dela era só uma equipe, era ela girando em torno dela mesma e que agora que ela precisaria de gente para ligar, para conversar, gente se importando com ela, não tem ninguém. Então, é importante que as pessoas percebam a importância do outro, a importância das práticas solidárias, a importância da gente estar conectado verdadeiramente com as pessoas, o que a gente está sentindo falta das pessoas, o que a gente está sentindo falta de abraçar, o que a gente está sentindo falta de experimentar a cidade com as outras pessoas. Então, eu acho que essas reflexões trazem para a gente repensar qual é o lugar que a gente vai dar para o humano, qual é o lugar que a gente vai dar para a nossa humanidade na nossa vida, qual é o lugar que a gente vai dar para os nossos afetos, para a nossa saúde mental, para as pessoas que realmente são valiosas na nossa vida, né? Para que escolhas realmente são prioritárias a gente fazer com o nosso tempo, os cuidados com o nosso corpo, como é que a gente vai poder ser mais amoroso com a gente, como é que a gente pode ser mais amoroso com quem está ao nosso lado, como é que a gente pode ser mais amoroso e acolhedor com os nossos filhos, como é que a gente pode construir estratégias para lidar com a dor, com o desamparo, com o medo e com a angústia, e que sejam baseados nas trocas, na presença, no convívio, no fortalecimento dos vínculos e dos laços, né? Como é que a gente pode construir um mundo menos ameaçador, mais harmonioso, mais protetivo, que a gente consiga manter os nossos demônios, né, mais sob controle, para eles não saírem aí devorando os outros, nem devorando a nós mesmos. Então, acho que são muitos desafios, acho que falei coisas demais, não sei se espero ter ajudado com algum tipo de reflexão, né, assim, Ajudou, assim, demais, Alessandra. Eu acho que realmente são muitas questões e nesse instante é muita gratidão. Gratidão por esse momento que a gente teve, pela disponibilidade que você teve, né? Assim, queria colocar em público aqui a prontidão da Alessandra, né? Então, quando eu mandei mensagem, tudo, ela na hora ela se colocou disponível para participar, né? Mesmo com uma agenda atribulada que está, com uma falta de tempo que está diante de tantos convites, né? Então, muita gratidão mesmo, Alessandra, por ter aceitado participar. E gratidão também a todos que acompanharam até esse horário, nessa nossa live, tá? Semana que vem, para quem nos acompanha, vai ter uma live com o pessoal da SOS Alergia de Belo Horizonte, vai ser com a nutricionista Raquel Rige, espero não ter falado errado o nome dela, e que vai ser também um momento muito rico, muito bom, quem puder acompanhar, tá bom? Obrigada, Alessandra. Obrigada, Raquel. Abraço a Sandra, abraço a cada um de vocês que gentilmente parou um pouquinho para ouvir, para pensar, né? E prestem atenção nisso, né? O que é que a alergia diz, né? Que dores, que conflitos, que tensões, que emoções as alergias estão traduzindo e cuidem disso também, né? Tá certo. Obrigada, então. Boa noite, Obrigada. gente.